Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês que estão aqui conosco, nesta tarde de bênção em seu lar. Hoje já é sábado e nós estamos aqui na presença do Senhor, crendo que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que anseiam estar na presença de Deus. E nós estamos aqui porque nós desejamos e queremos estar na presença de Deus. Que Deus possa abençoar o seu sábado, o seu final de semana, que Deus possa estender as suas mãos poderosas e abençoar você e a sua casa, toda a sua família. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Estamos aqui crendo, estamos aqui anunciando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus, ela vai aonde o psicólogo não vai, ela vai aonde o homem não vai. Ela é como uma espada afiada de 2 gumes. Ela vai até na divisão da alma, do espírito. Ela penetra no mais íntimo do homem. A palavra de Deus tem poder para ir lá no profundo do homem. Então, que nesta tarde nós possamos ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus e crer e praticá-la. E obedecê-la, e viver a palavra de Deus. Quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Pastor, o senhor tem uma receita para mim ser abençoada? Para mim ser abençoado? Tenho. Eu tenho uma receita para você ser abençoado, ter uma vida vitoriosa. Salmo 1, a receita. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Primeira coisa, não devemos andar segundo os conselhos das pessoas que não temem a Deus, das pessoas que não têm compromisso com Deus. Nós não devemos estar debaixo, seguir os conselhos dessas pessoas que geralmente os conselhos delas não são bons. São conselhos que contrariam a vontade de Deus. Não é verdade? Então, mais do que feliz o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Nós não podemos viver, ficar numa vida pecaminosa. Precisamos lutar com todas as nossas forças para não pecar, para evitar o pecado, para agradar a Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos dizer não para o pecado. Nós conseguimos viver neste mundo sem ser moldado por ele, amoldado por ele, sem ser igual a ele. Isso que é um desafio para o cristão. Não é verdade? Não vos amoldeis com este mundo. Porque aqui o prato está de todo lado, uma bandeja cheia para nós pecarmos e tentadora para a nossa natureza carnal. Mas para a nossa vida espiritual, o mundo não nos oferece nada. Para aquilo que é eterno, para edificar a nossa fé, o mundo não oferece. O mundo tem coisas boas? Tem, foi Deus que criou. Apesar que o pecado corrompeu tanto os homens como a natureza, o mundo em si. Mas o mundo tem coisa boa, foi Deus que criou. Tem pessoas que dizem, o mundo não tem nada que presta. Não tem, nós devemos aqui salientar, não tem nada para a vida espiritual. Para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para nós termos uma intimidade com Deus, o mundo não tem. Mas o mundo é bênção, foi Deus que criou o mar, a terra, Foi Deus que deu sabedoria para os homens, foi Deus que criou as florestas, os animais, enfim, o homem. Falar que o mundo não tem nada que presta, falta de sabedoria, tem sim. Mas para a vida espiritual não tem, porque está corrompido, o sistema está corrompido. Então, o segundo passo, primeira coisa, não andar nos conselhos dos ímpios. Segundo, não se deter no caminho dos pecadores. Não podemos viver no caminho dos pecadores, somos separados. Fomos chamados para ser santos, separados para Deus. E também, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso aqui é um perigo, é uma tentação e um perigo para nós.
Quantas vezes vemos aí pessoas fazendo piada de pastor, fazendo piada até mesmo do Espírito Santo, pessoa imitando, falar em línguas estranhas, pessoas que se dizem, né, servos de Deus e ficam contando piada de crente, piada das coisas de Deus, fazendo piada com as coisas de Deus, fazendo brincadeira, fazendo teatro. Irmãos, toma cuidado, nós não devemos entrar nesta onda. Né? São escarnecedores e muitas das vezes nós dá gargalhada. Não podemos entrar nesta onda. Essas pessoas são escarnecedoras. Né? Estão aí defamando, denegrindo muitas imagens de muitos pastores. Se o pastor errou, se o líder, se o cantor errou, ele vai dar conta com Deus. Não é problema meu. Eu tenho que dar conta da minha vida com Deus. Agora, muitas das vezes, os escarnecedores estão falando mal, criticando, olha, né, isso, olha aquilo. Irmãos, olha para Jesus. Não entra nessa onda de ser juiz e crítico. Olha para Jesus, porque todos nós vamos dar conta diante de Deus. Eu vou dar conta. Você também. Eu vou dar conta da minha alma, da minha vida. E você também. Então, não sejamos escarnecedores, zombadores, né? Falando aquilo que nós não sabemos, rindo, zombando. Ainda mais com as coisas de Deus. Tem que tomar muito cuidado. Temos visto muito aí hoje pessoas na internet mesmo, né? A vida deles é fazer piada, né? Imitar crente, imitar língua estranha, imitar pastor e ganhar a vida disso. Escarnecendo a vida dos outros. Né? Outros ganham a vida pegando notícia ruim e publicando a vida dos outros. Irmãos, nós não fomos chamados para isso, fomos chamados para orar. Né? Vamos orar por esses líderes, por esses cantores, por essas pessoas aí que até mesmo muitas das vezes dão um escândalo. Mas vamos orar por eles, que Deus possa guardar eles, porque nós também estamos correndo o mesmo risco também de gerar escândalo. Não na proporção deles, porque eles são famosos, né? Deus nos chamou, mas diante de Deus todos nós somos conhecidos. Amém? Quem mais é dado, mais será cobrado. Então, primeiro ponto, não devemos andar segundo os conselhos dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Então, o que eu faço, pastor, para me ter uma vida abençoada? Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes de nós ficarmos aí ouvindo o conselho dos ímpios, vivendo no caminho dos pecadores, ouvindo escarnecedores, isso não. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem prazer na lei do Senhor. E na palavra do Senhor, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Não é só dar uma lida, fica meditando. Ele lê, a gente lê e fica meditando aquilo que lemos. Isso é o caminho. A lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Precisamos ler e meditar. Por exemplo, estamos lendo aqui o Salmo 1 primeiro. Eu li, estamos aqui falando deste salmo, mas eu vou ficar meditando, lembrando daquilo que eu li. Eu fico meditando de dia e de noite, para termos uma vida abençoada. Olha só o versículo 3. E essa pessoa que faz isso, essa pessoa que não vive, né, não vive segundo o conselho dos ímpios, nem no caminho dos pecadores, nem ouvindo escarnecedores, mas ela lê, ela tem prazer na palavra de Deus e medita nela de dia e de noite. Como ela será? Essa pessoa é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É a Bíblia, irmãos. É a palavra. Quantas vezes nós ficamos perdendo tempo com tantas coisas que o mundo, né, nos cerca, para isso mesmo, para tirar o nosso tempo. O inimigo, a estratégia do inimigo é que nós não tenhamos tempo para a palavra do Senhor, que nós não tenhamos tempo para orar,
que nós não tenhamos tempo para congregar. Esse é o plano do diabo. Tirar o seu tempo de oração, tirar o seu tempo da meditação da palavra, tirar o seu tempo de congregar. Esse é o plano do maligno. Né? Esse é o plano do inimigo. Mas a Bíblia nos diz, quando nós evitamos essas coisas que no versículo está falando, não ouvimos conselho dos ímpios, nós não vivemos no caminho dos pecadores e nem ficamos assentados nas rodas dos escarnecedores. E quando nós temos prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e meditamos nela de dia e de noite, nós vamos ser como uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. Já viu aquelas árvores plantadas junto àquele ribeiro de água num deserto? A gente até vê a gente sabe até onde que o rio passa, porque ao redor do rio, ao redor do riozinho, do córrego, daquele riacho, a gente vê aquelas árvores verdinhas, não é assim? A gente pode chegar num lugar semiárido, com pouca água, mas aonde tem água tem as árvores estão ali em volta daquele riacho, porque a água é vida, irmãos. Né? A água é vida para as árvores. E a palavra de Deus é vida para nós. Sem a palavra de Deus, nós não temos vida. Ela que nos exorta, nos corrige, nos direciona. Por que muitas pessoas erram no meio do caminho? Porque não conhecem a Bíblia. Por que muitas das vezes a pessoa desiste da palavra, desiste de ser crente, de servir a Deus? Porque ela não conhece a palavra de Deus. Porque quando você conhece, irmãos, irmão, você não larga Deus por nada. Você pode perder tudo, irmão, mas você não perde Deus de jeito nenhum, porque você ama Ele, você entende que Ele fez por você através da palavra. Como que eu vou deixar o meu Deus trocar a troca dos prazeres do mundo? Nunca! Vou trocar a presença do Senhor na minha vida por uma noite de prazer, por um gole de cerveja, por uma bituca de cigarro? Trocar por numa noite de bagunça? Eu trocar Deus por isso? De jeito nenhum. Quando você conhece a Deus, irmãos, quando você conhece a palavra e a vontade de Deus para a sua vida e as promessas de Deus para a sua vida, você não troca Deus por nada. Você não troca Deus por mulher, você não troca Deus por homem, você não troca Deus por droga, por cigarro, por bebida, por prazer, não troca Deus por nada. Por quê? Você conhece a palavra dele. Né? Você está como uma árvore plantada à beira do riacho. E a Bíblia nos diz, olha, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, você produz frutos. É os frutos que a Bíblia quer que nós produzimos. Nós precisamos produzir frutos do Espírito. E os frutos é para nós? Não, é para as outras pessoas. Você já viu a goiabeira comer goiaba? Mangueira comer a sua fruta? Não, mas eu já vi pessoas apanhando a goiaba, apanhando a manga, não é verdade? Apanhando o caqui, a fruta que for. Ela produz fruto para os outros, para o bem-estar das outras pessoas. Assim somos nós. Né? Quando estamos plantados à beira do riacho. Aleluia. E esse riacho é a palavra de Deus, é água. Né? É água. Que como a água dá vida às plantas, a palavra de Deus dá vida para nós. A palavra de Deus é uma água que nos faz produzir frutos e cujas folhas não caem. Quando a árvore está na beira do riacho, pode vir o sol quente, pode vir o tempo do inverno, o tempo seco, ela sempre tem folha, porque as raízes estão ali naquele riacho, estão bebendo água, né, um dos nutrientes mais importantes que a árvore, que até o ser humano também precisa. E olha só que interessante, cujas folhas não caem, e tudo que fizer prosperará. Por isso que eu te disse, que é uma receita para você, tudo que você fizer venha prosperar, tudo que você colocar as mãos possa prosperar, é meditando a palavra de dia e de noite. É vivendo a palavra. É obedecendo o dono da palavra.
É obedecendo quem escreveu a palavra. Não é troca. Mas quando você, eu já falei isso muitas vezes, quando você se dispõe a obedecer a Deus, a negar você mesmo, abandonar a roda dos escarnecedores, deixar o caminho dos pecadores, e também não andar nos conselhos dos ímpios, porque os ímpios, pessoas que não têm compromisso com Deus, se você vai pedir um conselho para ela, por exemplo, você está passando um problema no casamento, você vai pedir um conselho, que conselho que ele vai te dar? Jamais ele vai te dar um conselho, não lute pelo seu casamento. Não, abandona, troca. Ele vai falar assim, pega outra, troca, larga, troca. Jamais ele vai falar para você lutar pelo seu filho, pela sua filha. Não, né? Eles não têm conselhos bons, porque eles não têm compromisso com Deus. Lógico, nós precisamos de conselhos. Eu preciso, você precisa. Procure conselhos com homens de Deus, pessoas que têm compromisso com Deus, com a família. Pessoas que são sábias, sabedoria tanto humana como sabedoria de Deus. Com certeza você sabe que tem pessoas assim. Pessoas que têm compromisso com Deus. Porque pessoas que não têm compromisso com Deus, irmãos, os conselhos deles é conselho para você defraudar os outros. É conselho para você abandonar o seu cônjuge. É conselho para você fazer coisas erradas. É conselho para você... não tem conselhos bons. Porque o ímpio não tem compromisso com Deus. Então, quando nós observamos a palavra de Deus, irmãos, e obedecemos, é como se... Aqui é uma metáfora. O Senhor nos compara, o salmista nos compara como uma árvore plantada à beira de um riacho. Para quem ouvia o salmo, para quem, na época que foi escrito, aqui vocês sabem que aqui a maioria dos lugares era desértico, Oriente Médio é muito seco, sabemos disso. Então eles entendiam muito bem o que o salmista estava escrevendo. Eles sabiam muito bem o que salmo, para nós que mora talvez em grandes centros de cidade, não temos essa visão. Mas eu já morei na roça há muitos anos, e isso é uma realidade. Já observei isso. Aonde você via aquelas árvores verdes, podia ir lá que tinha água. Podia ir lá que tinha água para você beber. Quantas vezes já bebi água em riacho, no meio do mato assim, uma sede, chegava lá, tinha aquela aguinha, matava a sede. E as árvores em volta bonita. Tinha mangueira que produzia as mangas, jambo, e tantas outras frutas estava ali na beira daquele riacho, porque tinha água. Assim, eu lendo esse salmo, pensei na nossa vida, que devemos ser, verdadeiramente, o salmista tem razão. Que quando nós estamos na beira do riacho, quando somos alimentados pela água, que é a palavra de Deus que nos limpa, que nos purifica, nós produzimos frutos para as outras pessoas. As pessoas vêm até nós, porque eles sabem que temos coisas boas para oferecer. Eles veem que somos pessoas de Deus. Pessoas que têm bons conselhos. Pessoas que têm palavra para matar a fome deles, a sede deles. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. E outra coisa, e tudo que fizer prosperará. Vale a pena, irmãos, ter compromisso com Deus da palavra. Vale a pena obedecer a palavra de Deus. Porque com certeza vamos ser abençoados e vamos abençoar outras pessoas. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus possa nos fazer, uma árvore plantada à beira de ribeiros. Mas depende de nós. Precisamos fugir do pecado, fugir das pessoas ruins, fugir, da aparência do mal. Estamos nesse mundo, mas não podemos nos adequar. Não podemos nos submeter à vontade do mundo. Hoje vai relativando tudo. Nada é mais pecado. O importante é ter prazer. Não importa o que custe. Você tem de lutar para ser feliz, para ter prazer, para ser uma pessoa livre. Isso é uma pregação maligna.
Nós devemos lutar para servir a Deus. A verdadeira liberdade temos somente em Cristo Jesus. É Ele que vai nos dar felicidade. Quantas pessoas estão correndo de um lado para o outro para ser felizes, estão decepcionados, estão aprisionados numa depressão e tantos outros problemas. Irmãos, a verdadeira felicidade, ela vem do céu. É a paz que o Senhor põe no nosso coração. O Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós temos o nome escrito no livro da vida. Nós temos a salvação garantida. Isso não tem, olha, não tem outra coisa que possa substituir essa alegria. Pelo menos os cristãos verdadeiros, né? Sinceros, que almejam a volta de Jesus, que amam o céu, que querem ir para o céu. Né? Eu tenho certeza que não tem nada que nos alegra mais do que sabermos que nós estamos caminhando para o céu. Está aqui o caderno de oração, você pode enviar os seus pedidos e nós vamos estar anotando e orando por vocês, né? Temos o compromisso de estar intercedendo por todos vocês que mandam os seus pedidos. O WhatsApp também está aí na tela, que se você quer falar conosco qualquer assunto, pode ficar à vontade, estamos à disposição. Nós somos uma família, amém? Fique à vontade. Eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Estamos aqui orando, intercedendo, crendo que a vitória vai chegar na sua vida, em nome de Jesus. Oremos nesta tarde de sábado. Senhor nosso Pai, Senhor nosso Deus, uma vez mais estamos aqui na Tua presença agora nesta tarde de sábado. Oh Pai, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. É motivo de agradecer o Senhor, de nos alegrar na presença do Senhor, saber que o Senhor está conosco, meu Pai, até a consumação dos séculos. Muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Pai, eu quero apresentar todos os pedidos que estão aqui neste caderno de oração. Visita, Senhor, cada nome, cada pedido, todos que deixaram os seus pedidos de oração, Pai. Eu apresento diante do Senhor nesta tarde. Faz um milagre na vida dele, na vida dela. Entra com providência nesta tarde, Senhor. Também eu quero apresentar todos que estão orando comigo nesta tarde de sábado. Visita o teu filho, visita a tua filha. Nos ajuda, papai, a produzir bons frutos. Nos ajuda a fugir, Pai, dos laços que o inimigo tem armado para nós, Pai. Nos ajuda, Senhor, a viver nesse mundo, mas não, Senhor, meu Pai, nos envolver com ele, com esse sistema maligno que rege esse mundo. Pai, nos ajuda, Senhor, a viver a Tua palavra, a ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que tudo que nós fizermos, Pai, venha prosperar. Abençoa, Pai, os nossos ouvintes. Prospera a vida de cada um deles, Pai. Prospera a vida deste irmão, desta irmã. Pai, se tiver alguém nesta tarde sentindo dores, eu quero pedir, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Pai, tira toda a dor nesta tarde. Repreenda toda febre, toda dor, todo mal. No nome do Senhor Jesus, Pai. Toca nos nossos ouvintes, do alto da cabeça às plantas dos pés. Repreenda toda a obra do diabo, Pai. Dá paz, dá alegria. Meu Pai, dá gozo no coração destas pessoas que estão nos assistindo. Meu Deus, em nome de Jesus, vem de encontro a cada necessidade, Senhor. Vem de encontro a cada um dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesta tarde. Que possa ser uma tarde de cura, uma tarde de milagres, uma tarde de salvação, uma tarde de bênção, Pai, na vida dos ouvintes. Abra as portas que estão fechadas. Levanta, Senhor, essa pessoa que está desanimada espiritualmente. Dá alegria daqueles que estão tristes, Pai. Ô, Senhor, dá paz para os que estão atribulados. Senhor, dá esperança para essa pessoa que está sem esperança. Senhor, no nome de Jesus, abençoa os ouvintes. Abençoa cada um de nós, Pai, que estamos orando nesta tarde de sábado. Visita as famílias, visita os lares, visita a vida emocional, a vida espiritual, a vida física. Senhor, em nome de Jesus, aonde esta oração chegar,
muda o ambiente, dá paz dentro desta casa, dá paz neste coração, meu Pai, dá esperança, dá alegria, muda histórias nesta tarde, abra as portas que estão fechadas, visita aqueles que estão no leito da enfermidade, levanta, Pai, esta pessoa desta doença, desta enfermidade, deste mal. Visita aqueles que estão hospitalizados, meu Deus. Muda a história. Senhor, é no nome de Jesus que nós pedimos e é no nome de Jesus que te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado nesta tarde. Deus abençoe a vida de todos vocês que estão nos acompanhando. Uma ótima tarde, um ótimo final de semana. Compartilhe essa oração, essa palavra com todos os seus contatos. Isso nos ajude a fazer a obra de Deus. E se Deus permitir, às 0 horas, estaremos aqui na oração da madrugada. Vocês é o nosso convidados. Pode deixar o seu pedido de oração, que vamos estar intercedendo pela sua vida. Deus abençoa, ficam todos na paz do Senhor Jesus. E vou deixar um testemunho agora. Vamos ouvir o testemunho. A paz do Senhor, presbítero Eurípides e irmã Débora. Estou passando para contar um testemunho. No dia 1º de junho, na oração da tarde, o presbítero Eurípides falou para que quem tivesse fé, que levasse o aparelho de celular na hora da oração, em cada cômodo da sua casa, que ele ia fazer oração, E Deus ia dar livramento, Deus ia operar milagres. E assim eu fiz, crendo, na palavra de Deus, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos e imaginamos. E eu fui, fazendo oração e com o celular na mão. E no dia seguinte, a oração, no dia 2, na parte da manhã, meu esposo foi para a academia. Ele estava de folga do serviço, foi para a academia. Quando ele estava saindo da academia, ele se envolveu num acidente, bem na saída da academia, ele se envolveu num acidente. O carro nosso e o outro carro, bateu e os 2 carros deram perca total. Mas graças a Deus, ninguém sofreu nada. Os 2 condutores, meu esposo e a outra pessoa, só teve alguns arranhões, mas não sofreu nada, Deus poupou a vida deles. E esse é o meu testemunho, Deus deu livramento de morte na nossa família, E a gente tem que crer, Crer que Deus é fiel e Ele está sempre do nosso lado, Nos protegendo, nos guiando, nos livrando, E para a honra e glória do Senhor, a gente já conseguiu comprar outro carro, tudo já se resolveu. Deus é maravilhoso, Deus é fiel em nossas vidas, E esse é o meu testemunho, Agradeço os irmãos pelas orações, agradeço a Deus, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é, pela sua maravilhosa bondade, pela sua misericórdia. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, a gente não estaria aqui, Sou grata a Deus por tudo. Fique na paz. Meu nome é Ione, sou aqui de Brasília, Esse é meu testemunho para honra e glória do Senhor.